students! Na aula de hoje vou te dar um tutorial completo para que você entenda de uma vez por todas o uso do some e o any, né? O some e o any são duas palavrinhas que causam bastante confusão aí, né, na hora de utilizar, porque eles têm aí o mesmo significado. E aí vai mudar aí na hora de utilizar, tá? Então, ó, some e any são dois determinantes de quantidade que são frequentemente utilizados quando a gente não conhece o número exato ou quantidade aí das coisas, tá bom? Então, olha só, a palavra some pode significar duas coisas diferentes. Ela pode significar algum, alguma, alguns e algumas, ou um pouco de, dependendo aí do substantivo em questão, tá? Então, ó, o some, ele vai significar tudo isso. Algum, alguma, alguns, algumas e até mesmo um pouco de, tá? Se o substantivo vai ser contável aí, ele pode significar algum, alguma, alguns e algumas. Por exemplo, pen, a gente pode contar a caneta, né? Então, I have some pens. Eu tenho algumas canetas. Então, como o substantivo é contável aqui, né, pens, a gente vai utilizar aí o some, ele vai ter o significado de algumas. I have some CDs. Eu tenho alguns CDs, né? A gente também pode contar aí os CDs. Então, como o substantivo é contável, a gente utiliza aí o some, tá? Se o substantivo for incontável, ele vai significar um pouco de. Por exemplo, I'll drink some water. Water, a gente não pode contar a água, a gente pode contar um copo de água, né? Mas a água em si é mais difícil de contar, é incontável. Então, a gente utiliza aí o some e nesse caso ele vai significar um pouco de. Porque você não pode falar, né? Eu quero algumas água, eu quero alguns água, então não faz sentido. Então, aqui no caso, eu vou beber um pouco de água. Então, aqui é a mesma coisa, né? I have some pain. Pain, que significa dor, né? É algo que é incontável. Você pode medir a intensidade da dor, mas a dor em si, ela é incontável. Então, estou com um pouco de dor, né? Então, não posso falar, eu tenho alguma dor, né? Fica meio estranho, ok? Então, estou com um pouco de dor. O some geralmente é utilizado em frases afirmativas, porém, em alguns casos específicos, nós também podemos utilizar em frases interrogativas, ok? Quando a gente utiliza em frases afirmativas, né, o some pode significar algum, alguma, alguns, algumas, um pouco, né? Por exemplo, I want some coffee. Eu quero um pouco de café. I have some water with me. Eu tenho um pouco de água comigo. You have some dogs. Você tem alguns cachorros. Então, ó, a gente utilizou aqui nessas frases, né, o some com os significados aí dela, né? Agora, ó, não é muito comum utilizar o some em perguntas, porém, né, algumas vezes a gente pode utilizar. Então, se a situação envolva, né, o ato de oferecer ou pedir alguma coisa a alguém, a gente vai utilizar o some, tá? Então, would you like some coffee? Então, você gostaria de um café, né, um pouco de café? Can I have some sugar, please? Pode me passar um pouco de açúcar, por favor? Então, nesses casos, quando a gente está pedindo ou oferecendo algo para alguém, a gente vai utilizar o some, tá bom? Nunca vamos utilizar o some em frases negativas, ok? Vamos lá. Agora a gente vai para o any. Já o any, né, ele vai significar uma ou mais de alguma coisa, sem identificar exatamente o número ou a quantidade daquela coisa que a gente está se referindo, tá? Então, vamos lá para os exemplos para você entender melhor. Quando a gente utiliza, né, o any em frases afirmativas, a palavra toma o sentido aí de qualquer, tá? Por exemplo, I love all these bands, so I'd love to see any of them play. Então, olha só, eu amo todas essas bandas, então eu gostaria de ver qualquer uma delas tocando. Então, ó, any of them, qualquer, tá vendo? Então, nesse caso, a gente vai estar com a tradução para qualquer, né? Quando utilizamos o any em frases afirmativas, né? Pode ser qualquer ou qualquer um, tá vendo? Então, ó, sugar is all the same. Use any if it won't be a problem, né? Então, ó, açúcar é tudo igual, é sempre igual. Use qualquer um e não terá problemas, então tá vendo? Então ele pode ser qualquer ou qualquer um em frases afirmativas. Já em frases negativas, o any pode significar nenhum ou nenhuma. Então, se você precisa utilizar o some ou o any, lembrando, o some nunca vai ser utilizado em frases negativas. Já o any a gente vai estar utilizando, ok? Então, ó,
We don't have any sugar. Nós não temos nenhum açúcar. Então, ó, a gente vai utilizar aí o N, certo? Vamos lá. Em frases interrogativas, o N pode significar algum, alguma, alguns, algumas ou uma, né? Do you need any help? Você precisa de uma ajuda ou você precisa de alguma ajuda? Don't you have any shoes you could lend me? Então, você não tem nenhum ou algum sapato que você possa me emprestar? Então, tá vendo? Por isso que a gente confunde aí o some e o N, porque eles podem significar as mesmas coisas. O que vai diferenciar é em relação aí ao uso dessas palavras, né? Como eu te falei, o some vai ser utilizado em frases afirmativas, né? E aí vai ter todos esses significados e ainda pode ser um pouco de, dependendo, né? Se for incontável o substantivo. E também pode ser utilizado em frases interrogativas quando você está oferecendo ou pedindo algo a alguém. Nesses casos, a gente utiliza o some. No N, a gente pode utilizar em frases afirmativas, mas aí ele não significa algum, alguma, algumas, algumas, né? Ele vai significar qualquer ou qualquer um, como a gente viu. E em frases aí negativas, né? A gente vai estar utilizando aí, ele vai significar nenhum, nenhuma. E nas frases interrogativas, quando a gente for utilizar ele em perguntas, aí sim ele vai ter o mesmo significado de some. Vai ser algum, alguma, alguns ou algumas, né? E até mesmo uma, tá bom? Então, ó, você não tem nenhum sapato que você possa me emprestar ou você não tem algum sapato que possa me emprestar, né? Então, ó, tá vendo? A gente utiliza aí em perguntas, tá? Então, essas são as principais diferenças aí entre some e N. Lembrando somente que em some, quando a gente tem o some, a gente não pode utilizar em frases negativas, tá? Então, lembrando aí desses pontos importantíssimos para que você não erre quando for utilizar aí o some e o N, tá bom? Então, lembrando que ele é para contabilizar coisas que não tem um número específico, né? Então, coisas no geral, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder aí a sua pergunta, a sua dúvida, né, sobre esse assunto, tá? Mas, basicamente, é isso que você tem que ter em mente, essas diferencinhas aí, que são as principais, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais, tá? Então, deixa sua curtida, que me ajuda a divulgar esse vídeo aqui, tá bom? Então, se você gosta aqui dos meus vídeos também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo que eu posto por aqui, né? E para que eu possa continuar te ajudando aí com o seu inglês, tá bom? Então é isso, esse foi aqui o meu tutorial sobre o some e o N, essas duas palavrinhas aí que causam confusão. Eu espero que você tenha compreendido. Esse foi aqui o nosso vídeo de hoje e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá!